Fala, espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? Calma, não me xinga, não venha brigar comigo. Eu sou apenas o mensageiro, o importante aqui é a mensagem. Eu sei que o que você está vendo na tela pode parecer um negócio absurdo, seja porque você é muito fã da Open e você não pode comparar um Open com um Classic nunca, seja porque você é muito fã da Classic ou muito fã do Sebum e você acha um absurdo comparar o Sebum com o Brandão, mas calma. Por que que eu acho legal essa discussão? Primeiro ponto, todo mundo bate muito na tecla que o Brandão é como se fosse um Classic com um pouquinho mais de volume, só que ele não tem volume suficiente para poder bater de frente com os top Open, só que ele também não consegue bater o peso para poder competir na Classic, porque ele ia ficar muito pequeno devido à altura dele. O Brandão, ele tem praticamente a altura do Ramon, então pro Brandão poder competir na Classic, ele teria que pesar ali seus 103 quilos, enquanto que o Sebum podia pesar na Classic, pode pesar na Classic 109,800 porque ele tem 1,85 de altura. Então a gente tem uma discrepância aqui de pelo menos 6 quilos aí, 6 quilos e 800, 7 quilos de diferença de peso limite que cada um poderia ter. E nesse cenário aqui, a gente tá vendo um Brandão que, na minha opinião, na época, eu vou chutar aqui, tá? Tirando esse número da minha cabeça aqui para não falar coisa que o YouTube vai censurar depois. Eu acredito que o Brandão tava ali nos seus 108, 110 quilos, não tava muito mais do que isso, porque o máximo de peso que o Brandão competiu, se eu não me engano, foi 116 quilos, peso que o Sebum também competiu quando ele competiu na Open, tá? O Sebum, ele fez um mês de preparação para poder competir na Open e ele conseguiu competir com 116 quilos, 115, 116 quilos, que eu acho que foi o peso máximo que o Brandão atingiu. O Brandão, no melhor shape dele, né? Aquele shape do Arnold, eu acho que ele tinha isso, tá? Se eu não estiver enganado, 116, 117 quilos, tava mais ou menos nessa faixa quando ele se pesou antes de ir do palco. Pós-carb up talvez tenha subido um pouquinho mais ou menos nessa faixa. Então aqui a gente tá vendo o Brandão de 2019, que ele ficou em 7º colocado no Arnold Classic Ohio, primeiro grande show que ele competiu, show de renome ali, e ele foi muito bem, chamou a atenção de todo mundo, era um cara que você falava assim, pô, esse maluco aqui é o mais estético do palco. Por que que ele não venceu esse show? Porque falta o volume pra ele, que é a batalha constante na vida do Rafael Brandão. E o Sebum 2022 não é o auge dele, 2022 é um Sebum que ele tá muito bem, mas na minha opinião o auge do Sebum foi o último shape que ele apresentou em questão de volume, que é um cara que, pô, ele ficava do lado dos outros atletas e você conseguia ver nitidamente que ele parecia um Open competindo contra Classics. Ele do lado do Ramon, ele tinha muito mais volume e principalmente muito mais largura de estrutura comparado com o Ramon. O Ramon, ele pode ter uma estética que é mais agradável, músculos mais arredondados, mas o Sebum, ele consegue ter uma largura de cintura escapular, uma dorsal com inserção tão baixa que dava a impressão que ele parecia um Open do lado dos atletas da Classic, e isso que eu acho que foi o fator mais dominante para fazer com que ele fosse o cara que reinou na Classic e ganhou aí 6 títulos. Então, a gente não tá olhando o auge de nenhum dos dois, comparando com o que a gente tem aqui com esse post do Brasil Bodybuilding News, que se você não tá seguindo ainda, siga, vou até seguir aqui para dar o exemplo para vocês. E bom, vamos ser honestos, tá? Olhando pose a pose aqui, tentando ser o mais imparcial possível. Essa pose aqui pra mim é uma das melhores poses que a gente tem na história do bodybuilding. É uma pose que ela nem tem na Classic Physique, mas o Sebum fazia e ele é muito impressionante nessa pose aqui. Nesse ano aqui eu acho que não é a pose mais dominante que ele faz, a expansão de dorsal aqui de frente, mas eu acho que é muito impressionante porque o Sebum, como ele tem essa dorsal que ela vem muito pro lado, ele consegue preencher muito espaço. Então tem foto dele posando, fazendo essa pose aqui no Mr. Olympia, que praticamente você não tem espaço, você praticamente fecha esse vácuo aqui e fica muito impressionante, e a perna dele tá melhor ainda. E vou ser honesto com vocês, o Brandão tá se segurando legal aqui comparado com o Sebum. Então, se você falar pra mim, pô João, eu particularmente prefiro o Brandão, justo, não tem como te condenar, eu acho que é extremamente justo. Se você for olhar por perna, por exemplo, a perna do Brandão é muito mais estética, porque o Sebum, ele tem alguns músculos rompidos que acaba tirando um pouco dessa simetria da perna, a perna não fica tão estética. Então se você fala que, pô, prefere o Brandão, eu acho 100% justo. Eu, particularmente,
prefiro o Sebum por causa dessa pose aqui, mas não muito por essa imagem, tá? Deixando bem claro, se for analisar essa imagem, imagem por imagem, eu preferiria o Brandão pra não ficar em cima do muro aqui. Mas eu acho que o Sebum, em outras fotos, em outras imagens que eu já vi, até mesmo desse ano, essa pose aqui é mais impressionante do que essa. Então, por essa imagem, analisando o que a gente tem aqui, eu diria o Brandão. Duplo bíceps de frente. Aí aqui eu acho que fica muito difícil pro Brandão se segurar por causa do que eu falei pra vocês. Olha como o Sebum ele tem um conjunto muito bom de uma cintura pélvica muito estreita, então cintura pélvica você mede aqui, ó, mais ou menos na altura do umbigo. Você pode ver que praticamente a cintura dele é rente com o osso do quadril que tá bem aqui onde começa a sunga. É totalmente rente. O Brandão, não, ele tem uma pequena protuberância aqui do oblíquo que dá uma saidinha pros lados e depois ele vem pra cá. Então ele não tem uma cintura tão estreita, uma cintura tão estética. Olhando para esse conjunto, também sejamos justos, né? A imagem aqui não favorece o Brandão porque a imagem tá angulada enquanto que o Sebum tá de frente. Então isso também tira um pouco do quão impressionante pode ser a imagem, mas eu particularmente prefiro o Sebum, embora o Brandão tenha um braço muito melhor. Sejamos justos aqui, o braço do Brandão é bem melhor, o braço do Sebum sempre foi um braço fraco, mas isso nunca tirou pontos dele na Classic para ele ser campeão. Eu prefiro o Sebum nessa pose aqui, então 1 a 1. E aqui a gente tem, de novo, a expansão de frente que a gente já deu uma olhada, peitoral melhor lado. Aqui o Sebum vai muito bem, olha como ele preenche espaço e olha como o peito vem muito cheio, estriado, marcando tudo, e ele mostra muito o outro ombro. O Brandão ele vem com um braço muito bom. Essa marcação aqui do Serratio também é muito legal, mostra aqui bacana. O Sebum até mostra também, mas é que o Sebum tá com o braço um pouquinho mais fechado, então a gente não consegue ver tanto essa marcação. Nessa pose aqui, pela marcação da perna aqui, ó, que parece maior, o adutor também tá caindo mais aqui, ó, adutor não, o posterior de coxa, tá caindo mais, eu prefiro o Sebum, então 2 a 1 Sebum. Aqui eu acho que fica difícil pro Brandão, tá? O Brandão ele tem muito detalhe, tem muita marcação, mas a largura que o Sebum consegue ter, e de novo, essa imagem aqui também não ajuda o Sebum dessa vez porque ela tá angulada em vez de pegar o cara 100% reto. Mas aqui, pegando pelo histórico do que eu tenho de cabeça do Sebum fazendo essa pose, comparado com esse Brandão aqui de 19, perdão, eu prefiro o Sebum, tá? Sendo bem honesto com vocês, pelo conjunto da obra, posterior que marca mais, glúteo que tá aqui fibrando legal, e ó, dá pra ver que tinha um pouquinho de fibra aqui no glúteo do Brandão, coisa que muita gente cobra dele. Aqui, expansão de dorsal. Pô, acho que fica bem dividido, eu acho que o Sebum vai muito bem, mas o Sebum por causa de novo, ó o quanto que expande, ó o quanto de espaço que preenche. Eu acho que é muito importante a gente ver essa questão. Você vê o quanto de espaço que o cara preenche de forma lateral e de forma de profundidade. Olhar o cara como um 3D, né? Você vai ter ali a altura, largura e profundidade. Você olhando o cara no aspecto de 3D, de 3 dimensões, eu acho que o Sebum acaba sendo um pouco mais impressionante porque ele consegue ter essa profundidade, dá pra ver como a dorsal expande mais para fora e como ela tem mais largura. Então eu prefiro o Sebum também nessa pose aqui. 3 a 1. No mais musculoso aqui, nessa daqui eu vou preferir o Brandão, hein? A perna tá aqui cortando legal. Eu acho que assim, quando o cara faz essa pose do caranguejo, ele se fecha muito. Eu prefiro quando o cara faz mais aberto, porque ele preenche mais espaço. Até uma dica legal que o Arnold dá lá no documentário do Pumping Iron, né? Que ele fala que quando você estiver posando, sempre você tem que pousar para se expandir. Você não pode se encolher, você tem que mostrar que você é maior do que você realmente é. Então nunca faz pose se contraindo, sempre faz pose se expandindo. E nessa pose do caranguejo que os dois fazem ali, eu acho que eles se encolhem em vez de se expandir, e nisso daí eu acho que o Sebum acaba sendo mais prejudicado. E aqui eu acho que dá o Sebum, de novo, por causa da questão da dorsal. A dorsal sai muito mais, o Brandão vai muito bem, o Brandão tá muito seco, a perna é gigante, mas eu acho que dá o Sebum. Então no final aqui meus resultados ficariam 4 a 2, vou fazer propaganda de graça não. Então aqui nos resultados ficariam 4 a 2 para o Sebum, mas se você falar para mim, João, eu discordo 100% de você, eu acho que na verdade é um 4 a 2 pro Brandão. Justo, totalmente justo, igual comentei com vocês no começo do vídeo aqui, é uma opinião que não tem como ser condenável, nenhuma opinião é condenável, né? Todo mundo tem direito de dar sua opinião, mas eu não acho que é uma opinião que vai fugir muito da realidade, eu acho que é 100% justa uma realidade, uma opinião como essa, beleza? Bom, videozinho só para poder comentar aqui dessa comparação que eu achei bem interessante, feito pro Brasil Bodybuilding News. Se você gostou desse vídeo, peço que
você dê uma olhada aqui no canal, se você já está inscrito. Se não tiver inscrito ainda, se inscreva para poder apoiar o nosso projeto, fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Agradeço do fundo do coração a sua companhia por ter assistido esse vídeo até o final. Falou e até o nosso próximo vídeo.